Começando mais um Resenha 90, o seu podcast de futebol carioca. Eu sou Samuel Benassi. E eu sou o Luiz Guilherme. E vamos para mais um giro da rodada do futebol carioca, o que teve de melhor nessa semana. Começando pelo Botafogo, que vem de 2 vitórias consecutivas e pode dar uma relaxada. O time do Renato Paiva pode ficar mais tranquilo, ele pode trabalhar sem muita pressão, como estava acontecendo antes. Com alguns resultados ruins, a torcida pressionando bastante ele, mas agora com 2 vitórias e uma delas no Clássico contra o Fluminense e também pela Copa do Brasil. Exatamente. A vitória no Clássico foi no sábado passado, o Botafogo jogando no Newton Santos, e foi um jogo de 2-0, um bom jogo do Botafogo que surpreendeu, talvez surpreendeu até o Renato Gaúcho, porque o Botafogo foi com um esquema completamente diferente, se destacou ali a presença do Igor Jesus e Mastriani, 2 jogadores que atuam ali como centroavante, e o Botafogo ficou como se estivesse jogando num 4-2-4, mas que os laterais avançassem muito, e o jogo funcionou. O primeiro gol, inclusive, foi aos 37 minutos do primeiro tempo, do lateral Vitinho, lateral direito. E o Botafogo hoje vive uma presença muito grande de bons laterais, né? Seja o titular ou reserva. Às vezes até uma dificuldade de saber quem vai começar jogando. E essa escalação aproveitou muito bem essa boa fartura de laterais, de bons jogadores nessa posição. Eu gostei do jogo, achei que o Botafogo jogou melhor do que vinha jogando, fez um primeiro tempo muito melhor que o Fluminense, segundo tempo conseguiu melhorar ali o time do Renato Gaúcho, mas não foi capaz de conseguir o empate ou sequer a vitória contra o Botafogo. Gostei que o Renato Paiva ele deu uma renovada na questão dos 2 centroavantes, antes só jogava num 4-1-4-1 muitas das vezes, ou 4-2-3-1, né? Sem um camisa 10 de referência, no Patrick de Paula muitas das vezes também. Mas eu gostei porque ele deu uma variada no time, ainda mais num clássico, é importante vencer. Continua com aquele tabu que a gente vem falando desde o último resenha, que o Fluminense não vence o Botafogo desde 2022, né? Então, assim, o torcedor segue nessa sequência de vitórias contra o tricolor das Laranjeiras. E é válido destacar também o Savarino, agora jogando como camisa 10 e não deslocado na ponta esquerda, que fez um bom jogo, e os últimos instantes, né, no apagar das luzes do segundo tempo, fez o segundo gol da partida para matar o jogo, um gol individual que ele disparou pelo campo ali na posição de camisa 10 mesmo e conseguiu finalizar, né, encerrar a partida. A outra partida do Botafogo foi contra o Capital, pela terceira fase da Copa do Brasil, foi o jogo de ida, em que o Botafogo goleou, jogou bem, ganhou de 4-0 no dia 30, na última quarta-feira. Exato. O Botafogo foi com um time com alguns titulares, mas alguns jogadores reservas, como por exemplo o Léo Link, goleiro, né? Tinha o Barbosa também, que infelizmente saiu lesionado, juntamente com o Savarino, que entrou no segundo tempo. Mas foi bem legal, assim, o jogo começou bem, teve o gol, o gol do Alex Telles, mas depois o time deu uma tranquilizada, relaxou no jogo e ficou um jogo bem morno. No segundo tempo, com a entrada de alguns titulares, o time melhorou um pouco, teve o gol do Igor Jesus também de pênalti, e também o gol do Arthur, né? Arthur e o Ryan Cruz, que fizeram os seus primeiros gols pelo Botafogo. Mas eu queria destacar também que o Jefinho fez uma boa partida de novo. De novo não, né? Depois de muito tempo que ele não jogava bem, depois da primeira passagem dele ter sido muito boa pelo Botafogo, a segunda passagem agora não ter sido tão bem, ele tinha... a torcida estava pegando muito no pé dele no começo da temporada, porque ele não ia muito bem nos jogos, porque ele não era titular em alguns jogos, mas agora parece que ele voltou a ser esse bom Jefinho que ele era antes, né? Eu acho que ele vai ser muito necessário para o Botafogo no decorrer dessa temporada, né? Então, assim, ainda mais nessas lesões agora do Savarino, vai ser importante ter o Jefinho ali para suprir essa necessidade. Claro que o Savarino vive uma fase muito melhor, talvez seja mais jogador que o Jefinho, mas eu acho que o Jefinho pode ajudar muito. E o Arthur, fazendo seu primeiro gol, é um bom jogador. Não é claro que não é um Luiz Henrique, que é um jogador mais decisivo, que bate melhor na bola, mas o Arthur tem muita qualidade, isso é fato, desde a época do Red Bull, do Palmeiras, tem muita qualidade. E o Ryan Cruz, que pode ser um nome ali a se pensar no banco, jogou bem, fez uma boa partida, teve boa participação no primeiro gol, sofrendo pênalti. E acho legal, cara. É sempre bom os jogadores fazerem esse primeiro gol, desencantarem ainda mais de frente para a torcida. Exato. O próprio Jefinho, né? Quando chegou lá voltou da primeira passagem, até voltou bem, mas perdeu espaço, né? No ano passado. E com certeza é importante ele ter uma boa atuação, porque ele pode ser ali a referência, né? Pelos lados.
E agora falando um pouco sobre os próximos confrontos do Botafogo, neste sábado, dia 3 de maio, ele vai enfrentar o Bahia fora de casa, na Arena Fonte Nove, às 9 da noite. Jogo difícil, jogo de duas equipes que podem brigar pelo título, pelo Brasileirão. Então é um embate importante, ainda mais jogando fora de casa, mas nos últimos 2 jogos o Botafogo fez 6 gols. Tudo bem que o Capital é um adversário mais fraco, mas não foi vazado em nenhuma das 2 partidas, incluindo o Clássico. Então o Botafogo chega bem para essa partida. Sim, e o Bahia também, que assim como o Botafogo, no meio de semana tem um confronto, né, decisivo pela Copa Libertadores em casa. Só que o Botafogo joga na terça e o Bahia joga na quarta. Na terça-feira, no dia 6, o Botafogo vai até Venezuela jogar contra o Carabobo em partida decisiva pela Copa Libertadores. Então, talvez, eu não sei se isso pode ocorrer, é muito provável que o Renato Paiva bote alguns jogadores do banco para jogar contra o Bahia, para poupar, obviamente, para esse jogo contra o Carabobo. Não sei como vai ser, eu acho que o Botafogo vem bem. Claro que a partida do Bahia também vai ser muito importante para essa sequência de jogos, mas acho que vem bem para pelo menos vencer o Carabobo na Venezuela e se manter vivo na Libertadores. Hoje o Botafogo está em terceiro lugar na Libertadores, no grupo 1, com apenas 3 pontos, enquanto o líder e o vice-líder têm 7 e 6 pontos respectivamente. Então, não quer dizer que o Botafogo não vá passar, mas é um momento difícil. O Botafogo não pode correr esse risco. O campeão da Libertadores não pode jogar a Sul-Americana, não é o ideal. Então, partidas importantes agora para a temporada do Botafogo, principalmente da Libertadores. Indo agora para o Vasco da Gama, que teve uma semana um pouco conturbada. O time que perdeu para o Cruzeiro no último domingo, dia 27, por 1-0, teve seu técnico Fábio Carille demitido, uma coisa que a gente já previa aqui há um tempo, não só a gente, mas como talvez quase todo vascaíno já previa. A gente até comentava do medo de mandar o Carille embora, porque não sabia quem seria o técnico. E o time depois, nessa quinta-feira, nesse feriado, empatou com o Operário do Paraná, time que é 15º no campeonato da Série B, e o Vasco jogou como um time de Série B praticamente, que foi um jogo horroroso de assistir, foi um jogo bem fraco, que quem treinou o time foi o técnico interino Felipe Maestro. Nas 2 partidas o Vasco não foi bem, sob o comando do Carille ainda contra o Cruzeiro, até conseguiu algumas boas chances, mas falhou na hora de concluir, e esse jogo culminou na demissão do Carille. Como a gente falou no último episódio, era uma demissão que seria tapar o sol com a peneira, porque você não tem um técnico que você pense que possa vir, um técnico de nome, que não tenha só nome, mas que hoje possa ajudar o Vasco como, por exemplo, a Sul-Americana é o objetivo principal, talvez avançar de fase e tentar conquistar. Então, a demissão faz sentido, é coerente com o momento fraco do Vasco, jogando mal, mesmo quando ganha, mas fica a dúvida de quem o Vasco vai contratar. E um dos nomes ventilados, como o Samuel provavelmente vai adorar de ver, é o Fernando Diniz. Assim, brincadeiras à parte, todo mundo sabe que eu gosto bastante do estilo de jogo do Diniz. Claro que com o Fluminense chegou um momento que não dava mais, era melhor realmente ele sair para o clube melhorar aquela sequência ruim que estava. Mas eu acho que, cara, o Fernando Diniz no Vasco tem que ter, obviamente, paciência, mas eu acho que ele pode ser uma salvação. Sabe, o Vasco ainda não está ali brigando na zona do rebaixamento, tem jogos importantes, obviamente, mas eu creio que ele vai conquistar o elenco e vai chegar, pelo menos arrancando algumas vitórias ali, conseguindo alguns pontos. Aí eu faço aqui um levantamento, é claro, com uma pitada de humor, mas o pós-mundial, o Super Mundial de Clubes que o Vasco não participará, vai ser um tempo perfeito pro Fernando Diniz implementar o estilo de jogo dele, a filosofia dele durante um mês quase aí, né? Exatamente. Meu amigo, o pós do Super Mundial, o Vasco voltará outro time brigando por Libertadores. Aí vocês me cobram, gente. Pode cortar esse pedaço aqui de podcast e me cobrar depois. Mas o Samuel falou que o Vasco... Meu irmão, o Vasco vai voar, se contratar claramente Fernando Diniz, e nesse tempo, né, não mandar ele embora também, obviamente, porque isso pode acontecer. Mas acho que não vai, porque o Pedrinho gosta bastante dele. Isso ele já falou, né, o Pedrinho, o Felipe, enfim. Então, eu acho que tem tudo pra acontecer, tudo pra dar certo, mas o Vasco é uma grande caixinha de surpresa e a gente nunca sabe qual vai ser a cena do próximo capítulo. Exatamente. Fernando Diniz, que não é só técnico, mas também uma pessoa que participa ali muito dentro do clube, talvez seja importante pro Vasco, que é um time que há alguns bons anos já vive
esse grande caos com cobranças extremas, vivendo Série B, às vezes Série A com risco de cair. Então é um ambiente muito difícil. O Diniz pode ser uma pessoa boa para isso. Já comandou o Vasco alguns anos atrás, mas durou poucos jogos, não foi no momento certo. E, brincadeiras à parte, como você disse, esse momento da interrupção para o Mundial que o Vasco não vai participar seria essencial para o Diniz, que precisa de tempo para moldar o time do seu modo. Mas ele não veio ainda, né? Um outro nome que poderia vir, mas que é um pouco difícil, é o do Ramon Dias, que foi demitido, mas que teve toda aquela situação com o Vasco na demissão dele, que atrapalha. Então, no momento, o nome mais cotado, que mais vem sendo veiculado, é do próprio Diniz. E, enfim, quando ele for contratado ou outro técnico vir, a gente fala aqui no podcast. Mas assim, trazer o Ramon Dias seria uma burrice tremenda, com todo respeito à diretoria do Vasco. Ele que simplesmente falou que o Corinthians era maior que o Vasco, tirou o clube pra nada, de graça, sem motivo algum, por mais que ele estivesse chateado. Acho que nenhum profissional pode fazer isso, né? Se diminuir um profissional diante das câmeras, isso a gente vai falar daqui a pouco sobre o Vasco também, que aconteceu no Vasco, mas isso pra mim é uma falta de profissionalismo gigante. Se eu estivesse ali, eu nem cogitaria o nome de Ramon Dias. Acho que o torcedor vascaíno também não cogita, não. É um técnico que, beleza, ajuda ali, mas eu acho ele bem ultrapassado, cara. Ele ganhou o Campeonato Paulista agora, beleza, porque o Palmeiras não estava fazendo o mínimo que é jogar bem, né? E o Corinthians tem um bom elenco até, claro, tem o Memphis, tem o Yuri Alberto, enfim. Não entra na questão aqui. Mas o Ramon Dias, em trazer Ramon Dias e Luxemburgo, eu prefiro Luxemburgo. Pra mim é a mesma ideia, cara. Aspas fortes aqui, hein? Aspas fortes aqui. A opinião, cada um tem a sua, né? Vamos ver aí o que o pessoal acredita também de quais técnicos seriam o ideal. E falando sobre técnico, o interino e também diretor de futebol do Vasco, o Felipe Maestro, deu uma entrevista falando do Capasso e ainda afirmou que não gosta dele. E esse jogador foi marcado por aquele erro contra o Clássico, né, no jogo contra o Flamengo, mas que teve algumas boas atuações. Então, surgem algumas perguntas, né, sobre o argentino. Por que o Vasco não negociou? Por que o Vasco não rescindiu o contrato? Por que ele ainda está no elenco se ele não é usado? Não, e aí, né, a pergunta que eu deixo também pro grande Felipe Maestro, que jogou essa questão na roda aí, deixou claro pra imprensa que não gosta do Capasso. Pra mim é uma falta de respeito tremenda, mas enfim, a gente não sabe o que acontece nos bastidores do futebol. Pergunta se o Felipe gostava do zagueiro Maicon, né? Pergunta se o Felipe gostava também do zagueiro Léo, que vivia uma má fase, infelizmente. Eu acho que é muito cômodo ele chegar e falar que não gosta do jogador, que é isso, que é aquilo. Sendo que, então vai lá e paga a multa dele e rescinde logo o contrato com o cara. Sabe? Tipo, ele sempre respeitou o clube, nunca desrespeitou, nunca foi um cara, assim como eu falei do Ramon Dias, falar uma coisa assim, grotesca. Claro, teve um erro, talvez não seja o melhor zagueiro do mundo, não é nenhum Sérgio Ramos, um Thiago Silva, mas será que ele não agregaria nesse elenco hoje, que só tem João Vitor e Lucas Freitas bem? Lucas Oliveira ainda não mostrou pro que veio, Maurício Lemos teve poucas chances ainda, muito pouco futebol também por conta de lesão. Não era mais fácil ter um Capasso ali, ou um garoto da base, que ele falou que gosta tanto, prefere um garoto da base? Então bota o garoto da base ali. Eu acho, sei lá, cara, eu era muito fã assim, do Pedrinho como comentarista, do Felipe como jogador, quem viu aquele Vasco 2011, ele mesmo em fim de carreira jogava muita bola, dava até gosto de ver um jogador. E falta jogadores como Felipe Maestro, Pedrinho, enfim, não lembro tanto, mas, cara, essa gestão do Vasco sei lá, meio estranha pra caramba, cara. Eu não sei. A gente tá falando tanto de Vasco, a gente até esqueceu um pouco do jogo, né, contra o Operário, que teve o golaço do Moreira aqui, esqueci de falar. Um golaço do Lula Moreira, talvez a melhor contratação do Vasco em anos. Ele e o Verratti, na minha concepção, uma das melhores contratações aí dessa última gestão, né? Claro, o Verratti veio depois, mas, cara, veio antes da gestão, perdão. Mas, assim, sei lá, eu não sei qual é o futuro do Vasco, não, cara. Eu fiquei muito chateado com essas palavras do Felipe. Acho que ele não precisava fazer isso com o jogador. É colocar o cara na roda, sabe? Por que não procurou ele pra trocar com um jogador, ofereceu ele pra algum mercado, tipo, Major League Soccer, que nem fez com o Orediano, bota ele na China, sei lá. Porra. Um comentário desnecessário de uma pessoa que representa o clube hoje, a principal figura técnica que aparece ali no gramado com os jogadores e comanda todos eles. E se você tem um jogador do elenco que, por mais que não seja usado, ele participa do elenco, ele deveria treinar, deveria estar a par das mudanças técnicas, mas se você é o comandante de toda essa tropa e fala algo publicamente criticando o jogador, é difícil, né? Imaginar que esse atleta vai ter um entusiasmo para seguir suas ordens e comprar a sua ideia como treinador.
Capasso, estamos com você nas trincheiras, te defendendo contra as maldades que a diretoria do Vasco está fazendo contigo, meu amigo. Vamos para os próximos jogos do Vascão. O Vasco, nesse domingo, no dia 4 de maio, joga contra o Palmeiras, sendo mandante, mas levou o jogo para o Mané Garrincha em Brasília. É um jogo extremamente difícil. O Palmeiras, que vem de uma vitória contra o Ceará pela Copa do Brasil também, vem bem, brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro junto com o Flamengo, Fluminense, Red Bull Bragantino, entre outros clubes. E na quarta-feira, uma decisão que o Vasco tem lá na Venezuela contra o Puerto Cabello, pela quarta rodada da Sul-Americana. Dois jogos difíceis. É até meio complicado de falar que o jogo contra o Puerto Cabello fora de casa deveria ser difícil, nem altitude tem, é uma equipe tecnicamente muito fraca, mas o jogo contra o Palmeiras, obviamente, o Vasco vai levar muita dificuldade, não deve poupar, deve ir com o time titular para esse jogo, ou seja, um dos dois jogos o Vasco vai estar prejudicado, porque já vem demonstrando claros sinais de cansaço. O Coutinho vem demonstrando cansaço, na partida mesmo contra o Operário, o Coutinho pediu para sair, acabou não saindo e aconteceu o gol do adversário. Então é um time que, por esse calendário, até pela idade dos jogadores, sofre com essas questões e vai ter uma sequência dura pela frente, porque se a prioridade do Vasco é a Sul-Americana, esse jogo contra o Puerto Cabello é essencial. É uma partida muito importante para o Vasco vencer, que já não vem bem na competição. Então são dois jogos que a gente tem que ficar apreensivo de ver como o Vasco vai jogar, porque é difícil de imaginar que o Vasco consiga ganhar os dois. É um cenário muito, muito irreal. Então eu acho que o Vasco, pro jogo do Palmeiras, não é favorito, mas possa disputar nesse jogo de quarta-feira fora de casa. Vamos falar agora do Fluminense, que, como citamos antes, perdeu o clássico para o Botafogo, mas ganhou o jogo da Copa do Brasil, o jogo de ida, contra a Aparecidense. No dia 29 de abril, na última terça-feira, por 1-0. O Fluminense, como a gente já disse na hora do Botafogo, né, quando a gente estava falando do Botafogo, a gente falou que o Fluminense começou o primeiro tempo muito mal, o segundo tempo deu uma melhorada, mas não conseguiu virar. Muito, muito ruim, né, pro time, mais um clássico perdido. O torcedor, obviamente, fica muito chateado e bravo com essa situação, porque não consegue vencer o Botafogo há muito tempo. Mas, pelo menos, na Copa do Brasil conseguiu uma vitória em um jogo que foi bem abaixo. O Fluminense não conseguiu convencer com essa vitória, né? Era um jogo que poderia ter sido de muito mais gols. Tava com o time titular ali, então Ganso, Arias, Cano, né? E o time não conseguiu fazer mais de um gol, que seria algo perfeito. A gente sabe que tem um jogo de volta. Claro que o Aparecidense é um time que não é uma grande potência, mas com 1-0 dá para sonhar. Eles acho que conseguem sonhar ainda com uma virada, que é algo que pode acontecer no futebol. Mas o Fluminense, obviamente, vai ser favorito. Que o jogo teve também a volta do Fuentes, né, o lateral esquerdo, que é muito bom jogador. Voltou, fez um jogo bom ali, razoável. E também teve a notícia da lesão do Germancano, infelizmente deve desfalcar o clube por 4 a 6 semanas. É bom que não foi muito grave, todo mundo ficou muito apreensivo ali ainda. Mas, assim, apenas 6 a 4 semanas, pouca coisa, né? Poderia ter sido muito pior. E também teve o gol do Keno, que fez aos 36 do segundo tempo. Um jogador que é muito subestimado pela torcida. E eu faço a pergunta para você e deixo a pergunta também para o telespectador, meu amigo Luiz Guilherme. O Keno, ele pode ser considerado ídolo do Fluminense? Vamos tentar lembrar aqui da retrospectiva do ponto atacante, que deu 2 assistências na final da Libertadores, tá? Foi muito importante ali naquele título de 2023. Ano passado não teve um dos melhores anos, mas também foi importante para o clube. A gente pode dizer que o Keno é ídolo do Fluminense? Como você falou, né? Ele teve participações importantes. E, às vezes, idolatria não é só pelas participações e números, né? É muito também pela relação com o torcedor. Não sei se o torcedor, hoje em dia, é tão fã dele assim, mas pela história dele, eu acho que a gente pode considerar ídolo, sim. A gente vê um retrospecto recente de equipes, principalmente, acho que o Vasco ficou bem marcante nisso, se torna até motivo de piada algumas vezes, que tratava jogadores como ídolo sem que eles tivessem um real motivo. A gente lembra do Ribamar, por exemplo, um jogador em 2019, que fez um gol de empate contra o Flamengo, naquele 4-4, que já, hoje em dia já pode ser até um clássico, se a gente considerar um jogo clássico do e ganhou música simplesmente por piada, por exemplo. Mas
O Cano, por exemplo, era considerado um ídolo, mas foi pro Fluminense, então hoje em dia não é. Então, se a gente vê um futebol, um cenário em que jogadores assim têm esse papel de ídolos, entre aspas, um jogador como o Keno, acho que pode ser ídolo. É mais fácil a gente trazer aqui um torcedor assumidamente tricolor para ver a opinião dele, né? Ver o que ele acha. Mas acredito que ele pode ser considerado sim. É algo pessoal, mas tá ali na disputa para ser um ídolo. Assim, ídolo é muito forte às vezes. E eu acho que tem um ponto que a gente sempre tem que entender, que é o jogador que é muito querido pela torcida, que às vezes não é um ídolo. É um jogador que a torcida respeita, gosta, mas não considera às vezes um ídolo, tem aquela idolatria, mas tem uma admiração. Eu acho que, cara, ele pode ser... É muito aquilo de um torcedor, né, falar, mas eu quero saber o comentário dos ouvintes aí, se eles acham que o Keno é ídolo do Fluminense. Eu acho que pode entrar aí como ídolo, claro que é muito pessoal, mas eu imaginando aqui num cenário de tricolor aqui, falando, eu diria que ele é um ídolo do time. Foi muito importante em 2023. Sempre quando entra ele vai bem. É um jogador que sempre é muito raçudo dentro de campo. É um cara que sempre demonstra muita vontade. E por todo o clube que passou, desde o Atlético Mineiro, Palmeiras, Santa Cruz, quando ele surgiu. Então, assim, é um bom jogador. Gosto bastante do Keno. E na minha concepção, ele pode ser considerado ídolo do Fluminense já. Né? Assim como alguns jogadores dessa levada de 23 são muito queridos pela torcida. Obviamente também teve 2024 que acabou manchando um pouco de alguns jogadores, deixaram alguns jogadores meio mal na fita assim, mas acho que isso dá para relevar. É inegável que ele faz parte da história do clube. Só uma adição, mudando um pouco a pauta, você no caso falou sobre a questão do Fluminense ter vencido com uma vitória magra, e isso se tornou algo no cenário nacional. Muitas equipes da Série A ganharam por uma pequena diferença, empate, até mesmo o Grêmio, por exemplo, perdeu. E algo que se destacou da coletiva após o jogo contra a Aparecidense do Renato Gaúcho foi a justificativa da vitória magra utilizando outras equipes. Citando o fato de que outras equipes nessa terceira fase, outras equipes da elite, não ganharam por goleada. Então, o Botafogo, nesse cenário, é o único que se destacou pelo 4-0, mesmo com um time misto, porém o técnico tricolor utilizou isso como uma espécie de resguardo para poder não ter vencido com uma vitória larga. E eu, sinceramente, acho que é uma fala que divide bastante as opiniões. Os dois argumentos, para mim, são coerentes, de você poder citar o fato de que outras equipes não tiveram esse futebol vistoso, porém é uma justificativa acho que um pouco fraca, porque você não pode justificar seu time não ter ido tão bem assim contra uma equipe nitidamente muito mais fraca, com um orçamento muito menor, porque outras equipes não foram bem. Só para analisar quais são os times que estão na Copa do Brasil agora. São times que jogam... não tem nenhum time, por exemplo, sem divisão. Todos eles jogam Série A, B, C, D. E assim, vamos tentar entender também. O Campeonato Brasileiro, hoje, os grandes times estão com um calendário muito corrido. Tá muito... tem muitos jogos, né? Tudo muito rápido. Então, assim, obviamente os jogadores ficam desgastados. O Inter venceu por 1-0 o Maracanã, o Fortaleza empatou com o Retrô, o Maringá com o Galo, o São Paulo venceu o Náutico apenas por 2-1. Só o Botafogo que teve uma discrepância assim, de placar, né? De 4-0. Mas se você parar para analisar, todos esses clubes são times que jogam as divisões ali grandes, sabe? As grandes divisões das principais, né, do país. Não tem nenhum time, por exemplo, vamos supor aqui um time que joga só o campeonato amazonense, por exemplo. Não, são times que jogam série D, C, B, A. Então tem uma certa dificuldade ali. É um cenário bem pouco, só que mais equilibrado. Sim. Ainda agora para as próximas partidas do Fluminense. Neste sábado, dia 3 de maio, ele enfrenta o Sport no Maracanã, às 6h30. E depois, na próxima quinta-feira, no dia 8, ele enfrenta o GV San José pela 4ª rodada da Sul-Americana. Competição em que é líder atualmente do seu grupo, com um ponto de diferença, e vai enfrentar o Lanterna. Que pode ser um jogo para confirmar, fora de casa, pode ser um jogo para confirmar essa liderança e esse avanço do Fluminense, que talvez nem vá com o time titular, pensando justamente nisso que o Samuel falou, do calendário apertado. Indo agora para o Flamengo, que venceu os 2 jogos dessa semana. O primeiro contra o Corinthians por 4-0 no último domingo, que foi um jogo bem festivo, teve show antes do Maracanã, e depois teve show do Flamengo, de Pedro e principalmente Arrascaeta, que de novo
fez gol, deu assistência. O Pedro também foi muito bem, voltou a ser titular depois de muito tempo. 4-0 foi pouco, né? O time foi muito bem. Foi bem legal, bem importante. O gol do Cebolinha, que vinha sendo muito criticado, não só ele, como também o Michael, que vem sendo criticado há bastante tempo, né? Muitos torcedores já pedem para contratar já um ponta. Eu acho que é muito imediatista pedir logo um ponta de cara, enfim, mas isso não cabe à discussão. O time foi muito bem, o Flamengo consegue se manter líder com bastante tranquilidade, e isso é muito importante, obviamente, que a gente sempre fala, das primeiras vitórias no campeonato, para sempre ir somando os 3 pontos, porque mais pra frente vai ficando cada vez mais difícil, os times vão brigando para não cair, então vão jogando com mais vontade contra o Flamengo, vai ter o Super Mundial também, os times vão se preparar mais, o Flamengo vai chegar um pouco mais desgastado às vezes pro próximo jogo, já após o Mundial, não sei quando que o Flamengo ele vai chegar, se ele classifica ou não, enfim, isso é papo talvez para outro Resenha 90, que a gente já vai preparar depois, quando a gente vai chegando ao Super Mundial. Mas voltando a falar sobre o jogo, o Flamengo jogou muito bem. O Corinthians, obviamente, não é um grande clube, estava vindo o primeiro jogo sem técnico. Não o primeiro jogo, mas o primeiro jogo depois de todos esses problemas que teve, já com o Dorival Júnior fechado com o clube. Mas enfim, o time foi muito bem, um jogão. Esse retorno do Pedro é obviamente muito importante, porque o Flamengo buscou, por exemplo, no Juninho, aquele atleta para ser a referência, para marcar os gols, que não deu certo até agora, um jogador que não conseguiu fazer o que era esperado, até não era tão esperado assim, foi uma aposta, mas esse retorno do Pedro é muito importante, porque o Flamengo do Felipe Luiz nesse ano vem muito bem, vem sendo dominante, tem a posse de bola nas partidas e faz pressão até o final, tem ótimos jogadores no banco para repor, um jogo que o Flamengo joga com um time misto seria facilmente titular em outra equipe da Série A. Mas esse retorno do Pedro e o bom momento do Arrascaeta são importantes e fundamentais, na verdade, para esse estilo de jogo do Felipe Luiz. E pela ausência do time titular no jogo contra o Botafogo da Paraíba, por exemplo, o Flamengo sofreu com essa questão das finalizações e jogou muito mais, teve muito mais a bola, mas não conseguiu marcar tantos gols, talvez por essa ausência de jogadores que estejam lá para finalizar. Não os pontas que vêm sendo criticados, como o Cebolinha, por exemplo, que ajudam muito na armação do jogo, no contra-ataque, porém pecam nessa hora de concluir a jogada. E o outro jogo do Flamengo nessa semana foi contra o Botafogo da Paraíba, vitória por 1-0. E assim, vamos não sair um pouco do personagem, mas falar uma coisa que... A gente começou a Resenha 90, a gente se conheceu na faculdade, a gente começou com um grande sonho de fazer... de trabalhar com o esporte, obviamente, de a gente fazer uma coisa que a gente gosta, e a conexão que a gente tem também. Mas o propulsor do Resenha 90 foi um trabalho que nós fizemos sobre categorias de base. E quem a gente entrevistou nesse trabalho foi o meio atacante, que ontem fez o gol, né, que nesse jogo, contra o Botafogo da Paraíba, fez o gol, que foi o jogador Joshua, né? A gente que conseguiu entrevistar ele por alguns contatos, mandar até um abraço aí pra família do Joshua, o pai, as irmãs dele, a Manuela, a Dara, que conseguiram esse contato com o menino pra gente, né, que ele conseguiu dar uma entrevista legal pra mim, naquele caso. Foi muito bacana, foi muito legal, foi minha primeira entrevista que eu fiz sem ninguém, no primeiro período de faculdade. E a gente criou um certo carinho por ele, porque ele foi muito... A família dele toda foi muito legal com a gente, claro, marcou legal, assim, claro. A gente abriu aqui o coração um pouco, porque é muito importante e fez parte da nossa história, esse momento, né, pelo menos pra mim e pro Luiz Guilherme também. Então, assim, a gente ficou muito feliz ontem no jogo, assistindo o jogo e vendo que ele marcou o gol, o primeiro gol dele, primeira partida dele como profissional, primeiro gol como profissional, a estrela que ele tem. Então, parabenizar o Josh, parabenizar o Flamengo, obviamente, mas a gente fica muito feliz com essa vitória, porque, claro, a gente sempre bom, os times carioca sempre bem, isso é fato, né? A gente, como Resenha 90 aqui, um podcast sobre futebol carioca, a gente torce pelo bem do futebol carioca, e é sempre bom ver um garoto surgindo, ainda mais quando a gente acaba conhecendo ali, tem um contato com o garoto. Então foi muito legal, a gente ficou muito feliz e, cara, que estrela tem um garoto, que mais de 100 gols na base, enfim. Luiz Guilherme, fala aí, que senão eu vou ficar emocionado. Exatamente, esse ponto que eu quero tocar, que é a emoção. A gente não precisa ser um torcedor do Flamengo, por exemplo, para ficar feliz por esse gol. A gente teve essa breve, mas de certa forma, relação com ele. A gente, enquanto ontem na transmissão da partida, no Instagram, por exemplo, do Flamengo, várias pessoas ficaram elogiando ele, conhecendo a história dele. A gente já sabia, a gente foi atrás, a gente conversou, a gente sabe há um tempo já quem ele é. A gente acompanha mais do que o noticiário tradicional, porque, claro, ele não tinha algo que o fizesse aparecer, mas a gente já estava próximo, a gente já sabia da história dele. Então, ver as pessoas conhecendo ele, ficando felizes,
a imagem dele repercutindo pelo gol na estreia do profissional é algo que deixa a gente muito feliz, deixa a gente muito satisfeito. Esse breve trabalho no jornalismo que a gente fez e faz é diretamente marcado com ele. Foi a primeira pessoa de relevância que a gente teve acesso e aceitou nos ajudar. Enfim, a gente parabeniza ele. Ele fez parte da nossa história. A gente fica muito feliz por poder, mesmo na faculdade, acompanhar a história dele como atleta. É muito legal, cara. Fiquei muito feliz mesmo ontem pela família, por ele. Tudo deve passar um filme na cabeça. Sempre fico feliz quando vejo um garoto da base. Ainda mais sair de onde ele saiu, né? Conseguir melhorar a vida da família dele. E é muito legal como o esporte consegue mudar a vida de muitas pessoas. O garoto que está tanto tempo no Flamengo. Enfim, muito maneiro. A gente fica muito feliz. E falar um pouco do jogo. O Flamengo tentou usar alguns jogadores que não vinham usando. Por exemplo, o Matheus Cunha. Foi bom para ele, para dar rodagem pro goleiro. O próprio Joshua, que fez a estreia dele, foi um jogo perfeito para ele entrar. Foi muito legal também a questão do estádio estar totalmente lotado. Claro que não foi no Maracanã, que é a casa do Flamengo, mas a gente tem que entender também que o Flamengo é um time tão dimensional. O tamanho do Flamengo, do Vasco, do Fluminense e do Botafogo também, quando jogam nesses lugares mais afastados dos grandes centros, onde essas pessoas que moram longe e amam o clube, independente do lugar, elas conseguem acompanhar o time de coração. Então, ontem no Maranhão, a torcida do Flamengo lotou. E claro, se fosse talvez outro time, assim como o Vasco, no jogo contra o Operário no Paraná, a torcida do Vasco lotou o estádio. E é sempre importante essa questão, né? A gente vê os estádios aqui no Rio de Janeiro, principalmente, e nas grandes capitais, melhor dizendo, sempre muito elitizados, ingressos extremamente caros. Obviamente, os ingressos ontem pela Copa do Brasil não deveriam ter sido baratos, mas é muito legal a gente ver o estádio lotado, ver o povão mesmo no estádio, isso que importa, e isso que é bacana. E não tem lugar melhor do que fazer um gol do que no meio da massa ali, no meio da torcida. Cara, muito maneiro, muito legal, e parabéns pro Flamengo por essa vitória. Tem o jogo da volta, obviamente, o Flamengo é franco favorito, jogando em casa, decidindo em casa. Destaque ao sangue frio do Joshua, que falou que ficaria tranquilo após o jogo, na entrevista, algo que, enfim, foi bastante repercutido, e mais uma vez parabéns para ele, pro menino que tem um futuro brilhante. Falando agora tem estrela, né? Exatamente, tem estrela. Falando agora dos próximos jogos, o Flamengo enfrenta no dia 4, no domingo, o Cruzeiro, na 7ª rodada do Brasileirão, e depois vai enfrentar na quinta-feira que vem o Central Córdoba, na 4ª rodada da Libertadores. Hoje no Brasileirão, como a gente citou, o Flamengo é o líder da competição, porém na Libertadores está em 3º lugar, somente 1 ponto atrás da LDU e 3 pontos atrás do Central Córdoba, que vai enfrentar fora de casa. Então não dá para descartar o avanço do Flamengo, mas é um jogo importantíssimo para a equipe. Exato. São 2 jogos ali que são muito importantes no Brasileirão para tentar manter essa liderança. Claro, como eu disse já, que é importante esses primeiros pontos do Campeonato Brasileiro. E também na Libertadores para se manter vivo, cara. Parece até que é mentira que a gente tá falando aqui, mas o Flamengo precisa vencer esse jogo a qualquer custo. E eu acho que ele é favorito sim, por mais que tenha perdido aqui no Maracanã, pelo bom elenco que o Flamengo tem. Algo a se destacar no jogo contra o Cruzeiro é o reencontro dele, né? Gabigol enfrentando o ex-clube, o Flamengo, pelo qual fez história, é ídolo de muitos torcedores até hoje. Teve gente que comprou até a camisa do Cruzeiro em homenagem ao Gabigol. Então vai marcar esse reencontro, talvez ele não jogue, ele tenha atuado no banco, mas pode ser que entre e a lei do ex seja acionada. Então o Flamengo é favorito, mas existe esse pequeno detalhe que torna esse jogo até mais interessante. E esse foi o Resenha 90 dessa semana. Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo aí no YouTube, no Spotify. Continuem seguindo a gente nas nossas redes sociais, nossas crônicas ali. Toda semana a gente está fazendo crônicas sobre os jogos. Compartilhem esse vídeo com seus amigos sobre futebol carioca. E tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado e valeu. Até mais.